A gente queria repercutir uma cobertura que nós fizemos aqui no sábado com exclusividade e uma grande cobertura que nós acompanhamos aqui. Você que acompanhou Tá No Ar Campinas no sábado, lembra daquele caso da perseguição da rodovia Anhanguera? Então, a Polícia Civil ainda apura o que fez com que um médico andasse desembestado pela rodovia Anhanguera no fim de semana, furando 4 bloqueios policiais, derrubando a cancela do pedágio de Valinhos e só parando aqui no trevo Sérgio Mota porque o trânsito estava congestionado, atingindo 2 carros. Tudo começou no quilômetro 26 da rodovia Anhanguera entre Perus e Cajamar. O veículo, que custa mais de R$250 mil, não parou em um bloqueio policial feito na Anhanguera. Aí começou a perseguição. Na altura do quilômetro 49, já em Jundiaí, um comboio foi feito para tentar cercá-lo sem sucesso. O motorista, um médico, continuou correndo pela pista. Na altura do trevo Sérgio Mota, em Campinas, o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu a traseira de uma Saveiro que ficou destruída. Uma mulher de 52 anos ficou ferida. O carro, ainda por causa da velocidade, também atingiu um terceiro veículo. A cena na Anhanguera era impressionante. Equipes da Polícia Rodoviária, Polícia Militar e concessionária Autoban ajudaram no atendimento. O motorista do carro foi levado para o pronto-socorro do Hospital Irmãos Penteado. Foram pedidos exames para verificar se ele estava bêbado ou teria usado drogas, já que, segundo os policiais, ele estaria alterado. O caso foi registrado no plantão da 2ª Delegacia Seccional como desobediência, trafegar em velocidade incompatível com a via, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem permissão ou habilitação. E essa última informação, confirmada com a Secretaria de Segurança Pública, não é? Acabou chamando a atenção em alguma forma, porque até então a gente não tinha essa notícia de que ele estava ou com a CNH vencida ou estava sem a CNH. Quando fala com a habilitação suspensa, ou sem a permissão para dirigir, ele pode ter recebido mais de 20 pontos na carteira e ter sido suspensa, ele podia estar com a habilitação cassada, ou ele podia simplesmente não ter habilitação. A gente não sabe exatamente qual que é a questão aí que envolve ele. Mas esse caso ainda gera muitas dúvidas. Aliás, a gente não conseguiu contato com o Hospital Irmãos Penteado para saber o estado de saúde do homem. Mas, como eu disse, né, existem algumas dúvidas aí que a Polícia Civil está tentando esclarecer a partir de hoje com a investigação mais efetiva, não é? Isso porque no sábado, como você acompanhou aqui no Tá No Ar Campinas, testemunhas disseram que o homem teria brigado com a companheira e por isso pegou o carro e saiu destrambelhado pela rodovia. E quando o carro bateu aqui em Campinas, a mulher estava atrás, em outro carro, e saiu para prestar ajuda ao homem, inclusive indo com ele na ambulância até o Irmãos Penteado. No sábado, a gente tinha levantado aqui algumas perguntas que precisam ser respondidas. Vamos relembrar, então? A primeira pergunta é: quem é essa mulher? Será que é a mulher dele mesmo? Tudo leva a crer que sim, mas quem é essa mulher? A segunda pergunta tem a ver com o seguinte: como é que ela chegou até ali? E que carro que estava envolvido nessa história? Terceira pergunta. O que aconteceu em Cajamar? Que foi, teoricamente, o local em que tudo começou, essa briga teria começado. Quarta pergunta: por que havia marcas de tiros no carro? Informação que você viu aqui no Tá No Ar Campinas e apenas aqui. E a quinta pergunta, não é? Ele bebeu ou usou drogas? Certo? Ele bebeu ou usou drogas? Porque os policiais disseram, e a testemunha, acho que era o seu Moisés, se eu não me engano, o seu Moisés, que foi o do carro da Paraty ali atingida, da Saveiro atingida, não é? Ele acabou contando aí pra gente que tava... Aí a marca de tiro, não é? Ele contou que o motorista tava completamente alterado, enfim, e acabou ferindo a esposa dele, né? A gente tá relembrando aí as imagens da cobertura ao vivo que nós fizemos aqui no sábado, e aí as marcas de tiros. As marcas de tiros podem ser justificadas pelo fato dele ter furado 4 bloqueios policiais. Até então não se sabia o que estava acontecendo.
Eu questionei hoje, não é, a Secretaria de Segurança Pública que trouxe a informação nova de que ele estava com a habilitação suspensa ou cassada, né? A gente não sabe e nem a própria Secretaria soube dizer o que aconteceu, se estourou ponto, ou se ele não tinha carteira de habilitação. Aparentemente, ele tinha carteira de habilitação, mas ela estava vencida, ou, aliás, ou vencida ou estourada. É por isso que fala que não tinha permissão para dirigir, porque não se deve pegar carro quando você está com a carteira de habilitação estourada ou fora do prazo de renovação, mesmo com todas as questões envolvendo aí o coronavírus. São as 5 perguntas que ficam e que a polícia está tentando responder a partir de agora. A gente sabe que, a gente até viu isso no próprio sábado, que o homem, ele saiu, ele estava na viatura do Thor e depois ele foi transferido para a maca da concessionária Autoban. Inclusive, a gente flagrou esse momento dele sendo colocado na maca. E teve uma imagem ali que eu acho que deu pra ver quem era a tal mulher que estaria junto. Aí, no sábado, a gente não tinha parado pra pensar nisso. E aí depois, hoje, não é, quando a gente estava fazendo aqui relembrando tudo que aconteceu, aí veio essa questão. Se a mulher estava vindo com ele pela própria rodovia Anhanguera, seguindo ele, provavelmente pensando assim, putz, ele vai fazer alguma besteira, alguma coisa assim, que carro que ela veio? Como ela conseguiu chegar até aqui? Por quê? Ela não estava no mesmo carro que ele e isso é um fato, tá? Isso é um fato, porque não tinha passageiro no veículo, nesse veículo aí que você tá vendo na imagem destacada. Não tinha. Quando a gente recebeu a primeira imagem de um telespectador, que inclusive mandou aqui pro WhatsApp do Tá No Ar Campinas, tinha um carro vermelho que estava atravessado na rodovia Anhanguera. Perto da Saveiro, tanto que a gente achou até que era um carro envolvido também no acidente, que tinha sido atingido e tal. Era um carro vermelho que estava parado de atravessado. Aí, quando o Rodrigo Pereira e a Thalita Souza chegaram, nenhum sinal desse veículo vermelho. Que a gente não sabe se era eventualmente de algum motorista que parou ali, ou se é, por acaso, o carro que foi utilizado para a mulher dele vir junto. Pode ser. É uma outra possibilidade. Porque a pergunta que está em aberto é como é que ela chegou aqui praticamente ao mesmo tempo. O acidente, gente, aqui em Campinas aconteceu às 11h05 da manhã do sábado. 11h05 da manhã. Às 11h20 a gente já estava trazendo a primeira informação. Ó, essa imagem recuperada aí é o do motorista dentro da viatura do Thor. Que ele ia ser conduzido para a delegacia, mas aí pediu atendimento médico. Não é? E essa é a Saveiro da família do seu Moisés. O seu Moisés não teve ferimentos, mas a esposa dele de 52 anos ficou ferida. Era ferimentos no pescoço, se eu não me engano, por causa do impacto. E aí, isso daí foi logo quando a gente chegou. Quando o carro ainda estava na faixa. O que aconteceu? As equipes da Polícia Rodoviária e da Autoban já tinham sido comunicadas da perseguição que estava vindo lá desde Cajamar. E aí fizeram o quê? Fecharam o pedágio do 82 em Valinhos e a polícia criou vários bloqueios, especialmente em acessos, como é o caso do acesso ao trevo Sérgio Mota. Fez isso também no trevo lá de Valinhos, aliás, trevo de Vinhedo, que é o antes do pedágio, não é? Os trevos de Jundiaí, para tentar parar esse carro. Só que o homem ignorou e acabou seguindo. Aí, no trevo Sérgio Mota, o bloqueio gerou um congestionamento, evidente. Parou o trânsito, o cara não viu, e aí foi quando ele fez o strike. Essa foi a circunstância do acidente aqui, em Campinas. Não há registros, pelo menos a gente pesquisou aqui com a polícia rodoviária, não houve registros de outros acidentes causados por esse mesmo carro nos outros trechos, de Valinhos, Vinhedo, Jundiaí, Cajamar e Perus. Em Cajamar, não há, pelo menos até o momento, o momento que ele é transportado
para a ambulância aí da concessionária. Pediu atendimento, a equipe da concessionária faz ali o trabalho, que é o padrão, né? Trabalho de mobilização, tal, só por garantia, né? Acidente de trânsito, a gente sabe como é que é. E aí o momento em que o homem foi transferido para a viatura da CCR Autoban. Evidentemente que a gente não mostra o rosto, tal. Aí, em Cajamar, não existe nenhum registro, pelo menos até este momento, de caso de violência contra a mulher, de alguma, chama de Charlie 04, né, desentendimento entre casal, não há nenhum registro desse tipo. Então tudo isso está em alguma forma mal esclarecido, muito mal esclarecido. E é o que a Polícia Civil, a partir de agora, vai tentar descobrir. Vai tentar descobrir. O fato é, o senhor Moisés não vai conseguir trabalhar. Ele, inclusive, tinha relatado isso a Thalita Souza, não é? Não vai conseguir trabalhar, porque o carro foi destruído e está esperando aí o contato, depois que o homem tiver alta do hospital. Ele foi levado ao Irmãos Penteado, gente, com ferimentos, tá? Com ferimentos, especialmente ferimentos por causa dos impactos das colisões. E alterado com a suspeita aí de ter consumido bebida alcoólica ou eventualmente drogas, mas isso apenas um laudo vai poder comprovar. Nós estamos em cima dessa história porque tem muita coisa a ser esclarecida ainda, viu? Muita coisa a ser esclarecida.